Deuteronômio, capítulo 6, primeiro e segundo versículos. Depois nós abriremos em Lucas, capítulo 12, versículos 4 e 5. Diz a palavra de Deus assim, em Deuteronômio, capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. 2, a igreja. Para que temas, ao Senhor teu Deus e guardes, é outra tradução, nós temos várias traduções, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aleluia. Abram agora em Lucas, Novo Testamento. O temor do Senhor, o temor a Deus, é uma ordenança, ok? Então, Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5. 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Observem que Deus não está falando o que deveis temer. Deus está dizendo a quem. Por quê? Porque há muita gente pregando que esse versículo, ele se refere ao temor, devemos temer o pecado, ok? Sim, temos que temer o pecado, mas não com base nesse versículo, porque o versículo está dizendo a quem devemos temer. Temei àquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temeis. Jesus está falando, aleluia, do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abram também no livro de Malaquias. Malaquias contém uma promessa maravilhosa para aqueles que temem a Deus. Aleluia. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Eu começo com o 16, vocês leem o 17 e todos nós lemos o 18. Então, aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, o Senhor, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Versículo 17, a igreja. Deus está dizendo que aqueles que temem ao Senhor terão duas bênçãos, entre outras, mas aqui Deus destaca duas bênçãos. Primeiro, eles têm um memorial escrito diante de Deus constantemente. Aleluia. E no versículo 17 diz que por eles temerem ao Senhor, Deus faz deles
particular tesouro, e Deus promete poupá-los como um homem poupa ao seu filho que o serve. Todos nós agora o versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podem tomar assento em nome de Jesus. O temor ao Senhor faz diferença entre o justo e o ímpio. O temor a Deus faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. É assim que fecha o capítulo 3 do livro de Malaquias. A grande questão fundamental é: o que é que você entende por temor ao Senhor? O que é que significa temer a Deus? Será que temer a Deus é tomar consciência e tratá-lo com toda a reverência que ele merece? Sim. Sim. Quando nós tratamos a Deus respeitosamente, com toda a reverência que ele merece, por ser Deus, por ser um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, por ser um Deus onipresente, onipotente, onisciente, autor da nossa vida, não é? Então nós precisamos minimamente tomar conhecimento de que ele merece respeito, ele merece reverência. Nós não podemos tratá-lo sem considerar o temor a Deus, o temor que ele merece. Nesse aspecto, temor pode ser entendido como reverência, como respeito. Aleluia. O temor a Deus, ele é fundamentado na grandeza de Deus, é fundamentado no caráter santo de Deus, no caráter justo de Deus. O temor a Deus, ele é fundamentado e motivado para nós também porque Deus é um Deus que se ira contra o pecado. Um Deus santo e um Deus justo que se ira contra o pecado. Um Deus excelso, a Bíblia o chama de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele disse com a sua boca e tudo se fez pelo poder da sua palavra, né? Tudo foi feito a partir do nada. A matéria-prima que Deus usou para fazer todo o universo foi o nada. Deus não precisou de uma matéria-prima, vamos dizer assim, de uma matéria-prima material para fazer a matéria. Deus não precisou de uma matéria-prima material para construir o mundo. A matéria-prima que Deus usou foi o vazio, o nada. Apenas o poder da sua palavra. Imagina um Deus que a Bíblia diz que ele mede o universo a palmos. Quanto mede um palmo? Bom, o nosso palmo deve medir em torno de 15, 20 centímetros. Vai da ponta do dedo mindinho à ponta do polegar. Pois bem, vamos levar isso para Deus. Deus pega a sua mão e ele mede o universo a palmos. Olha a grandeza de Deus. A Bíblia, sem condições de expressar essa grandeza em linguagem humana, diz que ele se assenta sobre o globo da terra. Olha a grandeza de Deus, não é? Então, em função dessa grandeza, dessa majestade, de um Deus soberano, em função do caráter santo de Deus, do caráter justo de Deus, e porque ele se ira contra o pecado, e a ira dele contra o
pecado é fruto da sua justiça, né? Deus não toma o culpado por inocente, entenda, né? Fruto do seu amor também, fruto da sua santidade. Então, o mínimo que nós podemos reagir diante de toda essa majestade é tratarmos Deus com reverência, com respeito, para que Deus não precise dizer para nós o que ele disse para o povo de Israel no livro de Malaquias: se eu sou pai, onde está a minha honra? Não é? Onde está a minha honra? Para que não precise que Deus venha nos lembrar dos seus atributos infinitos. O que gera para Deus uma verdadeira adoração é o fato de ser Deus adorado por criaturas que buscam viver de forma santa, justa, consagrada a Deus. A adoração proveniente de uma pessoa que não teme é um escárnio. É um escárnio. É como se a pessoa estivesse escarnecendo do próprio Deus. Se a pessoa atreve-se a adorá-lo com pecado na sua vida, com uma vida de pecado, sem ter temor de Deus. Porque a Bíblia diz, abre a Bíblia em Provérbios capítulo 8, versículo 12. A Bíblia diz o que é temer a Deus sobre outro aspecto. A Bíblia diz: temer a Deus é odiar o mal. Isso é temer a Deus. Corrige aí a tradução Almeida Revista e Corrigida, que fala aborrecer o mal, não é? Foi uma escolha equivocada do tradutor. A palavra hebraica, ela podia ser traduzida como aborrecer ou odiar, só que ele não considerou com precisão o que estava no texto, e aí fez uma escolha errada. Ao invés de escolher odiar ou abominar, ele escolheu aborrecer, e o aborrecer enfraquece totalmente, não é, o sentido do conceito do que é temer a Deus. Temer a Deus não é se aborrecer, nem aborrecer o mal, nem só se opor a ele. É abominá-lo, odiá-lo, como Deus odeia o mal. Entenda, a Bíblia diz no Salmo número 5, está lá escrito que Deus odeia o perverso, odeia a maldade. Entende? É inerente a um Deus justo, a um Deus santo. Isso é inerente a um Deus justo e a um Deus santo. Nós precisamos entender que que temer a Deus é considerá-lo com reverência, é considerá-lo com honra. Como ele disse: se eu sou pai, cadê a minha honra? Eu, ao honrar a Deus em alguma coisa, eu estou manifestando o meu temor para com Deus. Quando eu tenho a opção de honrá-lo, mas eu não escolho honrá-lo, eu escolho uma outra opção que não chega a ser honrá-lo, eu estou desonrando, porque Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Não há meio termo. Se você pode oferecer a Deus o melhor, ofereça a Deus o melhor. Não substitua o melhor por uma oferta qualquer. Entende? Porque Deus, ele precisa ser temido. E a palavra temor aqui, ela está sendo tratada em primeiro lugar como reverência.
A reverência não completa a definição de temor. A honra também não completa. Há livros aí escritos e eles começam falando de honra e de reverência da primeira página até a última. Mas não são noções completas sobre o temor a Deus. Não é? Olha o que Deus disse, olha o que Jesus disse, né? E Jesus é Deus. Jesus disse em Lucas capítulo 12: vocês não têm que temer o homem, porque o homem só pode matar o corpo e depois disso não tem mais o que fazer. Temam a quem pode matar o corpo e destinar a alma à eternidade. A eternidade sem Deus. Tema esse, não é? Jesus está dizendo: tema a meu Pai, tema a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí o sentido desta palavra no grego tem muito pouco a ver com reverência. Tem muito pouco a ver com simplesmente honrar. Não é? Eu vou atravessar uma linha aqui extremamente perigosa, mas eu sou obrigado a atravessar porque as pregações hoje dentro das igrejas, elas estão muito obedecendo ao politicamente correto. Então, quando se fala em medo, os pregadores, as pessoas de um modo geral que pregam o evangelho, têm pavor deste paralelismo entre o temor e o medo. Mas eu quero vos dizer que da parte de Deus e da Bíblia há um certo sentido do temor que tem a ver com medo. Os pregadores odeiam isso. Odeiam, porque fica um copiando do outro, copiando do outro, copiando do outro, e fica isso aí de repeteco na vida das pessoas, e as pessoas não param para questionar. É certo o que se diz a respeito de que o medo, ele pode nos afastar de Deus. Isso é certo. E o grande exemplo está em Gênesis, capítulo 3, versículos de 5 a 8, quando Adão e Eva pecam, não é? Eles sentem medo de Deus. E por sentirem medo, eles se afastam de Deus. Mas eu venho te trazer aqui uma outra mensagem bíblica além dessa. Porque as pessoas ficam batendo nessa tecla aí, ficam repetindo uma nota do diapasão, e repetindo, e esquecendo-se de um outro lado, de um outro aspecto, que faz com que o temer a Deus também seja uma forma de medo, também se expresse pelo medo. Não tenha dúvida que o medo de Deus, ele geralmente leva a pessoa a se afastar da presença de Deus. Eu concordo até aí. Mas há exceções na Bíblia. Há exceções bíblicas. Ou seja, isso explica apenas de forma parcial. Há um medo que nós muitas vezes sentimos de Deus, no sentido de que temos receio de Deus vir a bater o martelo e julgar uma situação, e nós nos colocamos entre Deus e a situação, entre Deus e aquelas pessoas que serão julgadas. E não raro Deus nos ouve. E o que nos impulsionou a socorrer essas pessoas foi o sentimento de medo daquilo que Deus ia fazer. Você quer ver isso na Bíblia? Abram lá em Deuteronômio, capítulo 9. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: e me lancei perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites. É Moisés falando, ok? Ele se lançou perante o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Ele foi o segundo homem na Bíblia a jejuar como Jesus Cristo jejuou. 40 dias e 40 noites. Tá bom? Sem comer e sem beber. Mas Jesus, a Bíblia não diz que ele não bebeu. A Bíblia omite, diz apenas que ele não comeu. Moisés, a Bíblia diz que ele não comeu e não bebeu. Uau! O que o levou a fazer isso? Qual foi a razão? Ele explica: por causa de todo o vosso pecado, o pecado do povo. Porque Moisés havia subido ao Monte Horebe, Deus foi entregá-lo a lei dele, os 10 mandamentos, as tábuas. Quando Moisés volta, eles tinham substituído Deus por um bezerro, por um boneco, a imagem de um bezerro feito de ouro. Por causa do vosso pecado, que haveis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. 19. Porque então temi. Olha o temor aí. Temi. Na nossa tradução Almeida Revista e Corrigida, usa-se a palavra temer, o verbo temer. Mas a NAA, a nova versão Almeida atualizada, ele chega ao ponto corajosamente de dizer: Moisés sentiu medo. Pronto, quebrou o cristal. Quebrou o padrão de meia cegueira dos teólogos e de muitos pregadores. Porque temi. O que ele temeu? Ele explica: por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir. O que ele temeu foi o juízo iminente de Deus. Deus disse para ele: sai da minha frente, eu vou matá-los a todos eles. Trocaram a minha glória, me desonraram, me difamaram diante de todo o universo, me substituíram por um boneco. Até hoje fazem isso. Esse mundo tem uma indústria de boneco para substituir Deus. É uma coisa de louco. De louco. Substituíram Deus por um boneco de ouro. E chamaram aquele boneco de Senhor. Senhor. Senhor Jeová, Yahvé. Chamaram Deus de boneco. E chamaram pelo nome sagrado de Deus, Yahvé. Uau! A ira de Deus se acendeu. Deus disse para Moisés: sai da minha frente, eu vou matá-los. Se eu tiver que começar com uma nova geração, eu começo por você. Moisés, quando vê essa realidade, ele entra em jejum 40 dias e 40 noites para demover Deus dessa intenção. E ele diz: por medo de que Deus aplicasse o juízo. Então é uma grande inverdade se pregar que o medo leva sempre o homem a se distanciar de Deus. Leva o homem pecador. O pecador, como o povo, estava distante de Deus.
Como Adão e Eva ficaram distantes de Deus porque pecaram. Mas o homem consagrado, o homem temente a Deus, o homem que tem temor de Deus, ele sente medo sim, que o juízo de Deus se aplique de forma implacável. E ele tem o direito de entrar entre Deus e aquele juízo e clamar a Deus e demover Deus daquele propósito. E a Bíblia diz que ele demoveu. Deus ouviu o clamor dele. Deus ouviu o clamor de Moisés. Aleluia. Foi Moisés quem impediu esse juízo de Deus contra o povo. Ele, na sua fé, por medo, por receio de que aquilo viesse a acontecer, que Deus cumprisse a sua palavra, ele falou: não, eu vou entrar em jejum e oração. Eu vou demover Deus disso. Isso vai afetar até a honra de Deus. Isso vai afetar o bom nome de Deus entre as nações. As nações vão dizer que Deus tirou Israel do Egito para matá-lo no deserto. Uau! Ele temeu, e temeu não no sentido de reverência ou de honra, ele temeu no sentido, diz a Bíblia, de medo. A palavra hebraica para esse temor aqui, se você for pegar o temer e ir no hebraico, está yagov. Ter medo, estar apavorado. Mas a história do politicamente correto, as pessoas ficam abrandando e abrandando. Então, é um tal de abrandar no século atual, no evangelho pregado atualmente, que a coisa fica de tal forma tão branda que você vê obreiros de décadas na igreja em pecado, sem sentir absolutamente nada. Sem sentir absolutamente nada, quando tinham que estar horrorizados, barbarizados com o seu pecado. Eles estão vivendo no pecado tranquilamente, sem nenhum sentimento de importunação. O Espírito Santo não consegue mais convencê-los de nada. A mente cauterizada. Por quê? Porque estão no pecado e nada acontece. Deixa a vida me levar. Ele deixa a vida levar ele. A palavra de Deus diz em Provérbios 8:13: temer a Deus é odiar o mal. É abominar, sentir asco, sentir nojo, sentir ânsias de vômito sobre o mal. Mas tem igreja pregando aí que o cara pode estar no pecado que vai para o céu. É um eleito. Aí o cara, bom, se eu sou eleito, então deixa eu aproveitar minha juventude e pecar um pouco. O cara põe eleição do modo que ele quer botar. E é ensinado por mestres de terno e gravata, a Bíblia na mão. E outras pregações que existem aí, dizendo que não, Deus só quer o coração. Deus está preocupado com a tua conduta, não, com o teu comportamento, não. Ninguém é salvo por obras. Ainda começa a usar a Bíblia igual o diabo usa. Você entenda, a coisa é muito séria. Por quê? Porque as pessoas estão pecando porque não tem temor. Não tem. Olha para a cruz do Calvário. Você consegue imaginar agora a cruz? Como é que Deus demonstrou para o mundo ali no Calvário? Jesus está lá crucificado, morrendo. Como é que o Pai está demonstrando para o mundo
que Ele, Pai, é um Deus de justiça. Meu Deus, é da forma mais terrível que alguém pode mostrar. Que forma terrível é essa? Ele é um Deus tão justo, que ainda que seja seu filho, que se interponha entre ele e a humanidade, vai ter que morrer. Uau! Entenda. Isso precisa gerar em nós temor, medo, receio de que sejamos julgados a qualquer momento, cortados da terra. Medo, receio de que alguém seja cortado porque está no pecado, mas está tão embriagado do pecado, está com a mente tão embriagada que não consegue identificar esse Deus. Acaba transformando esse Deus num Deus boneco à sua imagem. Deus é tão santo, tão justo, que ainda que fosse o seu filho, e foi, ainda que fosse seu único filho, e foi, que viesse à presença dele, pedindo misericórdia pela humanidade, Deus iria permitir que o filho fosse morto, bebesse todo o cálice da ira de Deus, todo juízo implacável da justiça de Deus cairia sobre ele, e ele não moveria uma palha. Meu Deus, se o cara não consegue ter temor com isso, ele vai para o inferno, mas vai igual um caminhão desce uma ladeira desgovernado. É um desgovernado. Há pastores desgovernados. Há homens de Deus que serviram a Deus e servem a Deus com uma vida desgovernada, no pecado, infundado no pecado, com a mente cauterizada pelo diabo, com a mente completamente obscurecida, o coração obscurecido, não conseguem sentir temor de Deus, não conseguem detectar que Deus é um Deus completamente justo, completamente santo, e que se ira todos os dias contra o pecado. Não consegue discernir isso. Não consegue. Entenda em nome de Jesus. Versículo 20 de Deuteronômio, que estávamos lendo, diz: também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Olha bem, até a ira de Deus se levantou contra o sumo sacerdote para matá-lo. Por quê? Porque ele patrocinou aquele vamos fazer o boneco. Ele patrocinou. Ficou com medinho do povo. Ficou com medinho do ser humano. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Meu Deus, que homem é esse? Que homem é esse? Que alegria será chegar no céu e encontrar esse homem. Misericórdia. 40 dias. Não são 4 dias. São 40. Sem pão, sem água. Não por ele, mas por medo de Deus executar o juízo que Deus havia dito que ia executar. Ele se interpõe entre aquele povo. Ele salvou com esse jejum. Ele não salvou das mãos do diabo, ele salvou das mãos de Deus. Se
5 milhões de pessoas ou mais, através de uma oração, um jejum, por ele ter temor, e a Bíblia dizer que esse temor foi medo que ele sentiu de Deus executar o juízo. Entenda, existe o medo de Deus que afasta, existe o exemplo clássico, é o exemplo de Adão e Eva. Sentiram medo, ao invés de se aproximarem, o medo os levou para longe. Mas isso não desnatura o temor de ter uma qualidade de medo. É saudável. Como na nossa vida particular, o medo, ele nos debilita. Ficamos sem potência, despotencializados de agir numa situação, neutralizados, esterilizados por medo. Mesma coisa, mas por medo também o medo nos torna prudentes. O medo te poupa de algumas situações, gera prudência, gera vigilância, gera atenção. A gente não pode ficar aí pregando porque outros pregam, pregando porque livros escrevem. Temos que parar e voltar para a Bíblia. Porque há muita coisa que se escreve que não tem apoio na Bíblia. Muita coisa. Entenda em nome de Jesus. Você tem que ser o filtro através da Bíblia Sagrada. Isso é fundamental. O temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. No livro de Jó é chamado de sabedoria. O crente que teme a Deus é sábio. É sábio. Você está entendendo? A Bíblia diz que o temor é o princípio, o temor a Deus é o princípio do conhecimento, da ciência. Do conhecimento. Não se conhece Deus sem temê-lo. Ninguém consegue conhecer a Deus na intimidade se não tem temor de Deus. Porque o fato de não ter temor de Deus não deu à pessoa nem o princípio do conhecimento. Porque é onde tudo começa. É onde o grande desafio começa. Para que eu possa conhecer a Deus, eu tenho que me colocar numa posição de temê-lo. Temê-lo, reverenciando, honrando e sabendo que ele julga o pecado, que ele se ira contra o pecado. Se ele não poupou o povo de Israel, tema que não nos poupe também. Se ele não poupou os anjos dele, se ele precipitou os anjos, 1/3 dos anjos, ele precipitou em juízo e ainda preparou o inferno para os anjos, tema que não nos poupe também. Isso é temor. Ah, não tem medo? Não tem porque não quer ver, ué. Não tem porque está copiando pregação dos outros. Entenda em nome de Jesus. Há o aspecto da reverência, sim. Sem temor a Deus, ninguém é reverente a Deus, ninguém respeita o Senhor. Se não começar pelo temor. Ninguém honra a Deus se não tiver temor. Pessoa que não tem temor dá a Deus qualquer coisa. O que Caim fez? Dá lá para ele um saco de batatas. Foi a oferta que ele fez.
não tinha reverência, não honrava a Deus. Entenda em nome de Jesus Cristo. Mas é fundamental nós compreendermos que é o início de tudo. É o princípio, diz a Bíblia. É onde tudo principia, é no temor. Como é que se entende pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja, estão em pecado e não têm temor a Deus? Não chegaram nem no princípio. Usando de uma linguagem aqui de corrida de automóveis, queimou na largada. Entende essa linguagem? Queimar na largada. Tem 10 corredores aqui e um se precipita na largada. Ele está queimado, está fora da competição. Há crentes que queimam na largada e não descobrem isso. Ou seja, nunca foram crentes, porque em momento algum nasceu na vida de crente o temor a Deus. Se não nasceu o temor a Deus, está adorando quem? Aqui Deus, um Deus à imagem dele, crente. Entenda. Aí vem Deus lá no Salmo 50 e diz assim: pensavas tu que eu fosse como você? Uau! Misericórdia. Por quê? Porque as pessoas tinham sido advertidas. Estavam enfiadas em pecado, não queriam se arrepender. Por que a pessoa não quer se arrepender? É porque a imagem que ela faz de Deus tem a cara dela, essa imagem. Tem os braços, tem os olhos, tem a mente dela, tem os conceitos dela, valores. É um idólatra. Constituiu um novo Deus, um ídolo. Queimou na largada. Pode estar há 10 anos na igreja, há 20 anos na igreja, porque não é salvo. Porque queimou lá atrás na largada. Mas queimou aonde? Não recebeu o temor de Deus. Não edificou o temor de Deus na sua comunhão. Nunca temeu a Deus. A razão pela qual as pessoas se desviam dentro da igreja, abandonam a Deus, é porque não tem temor de Deus. Não tem. Não foi edificado o temor a Deus. Então, como não foi edificado o temor a Deus, elas não sentem nada. Tanto faz para elas estarem lá na Marquês de Sapucaí ou estar na igreja, é a mesma coisa. Tanto faz estar na igreja como estar em outro lugar no mundo, é a mesma coisa. Mas Deus disse lá em Malaquias, lembram do texto que nós lemos? Para os que me temem, eu tenho um memorial. O que é um memorial? É um documento escrito narrando o testemunho deles. É um memorial. Tudo que eles fazem, tudo que eles falam, Deus manda narrar num documento. Aquilo é um memorial. Aquilo fica para a eternidade. Lá na eternidade, milhões de anos depois, é possível pegar aquele documento e ler sobre a vida daquela pessoa que está lá. Porque o memorial é feito. Deus pega aquele que tem temor a Ele. Deus pega e diz a Bíblia em Malaquias que Deus transforma essa pessoa num particular tesouro de Deus. Ele passa a ser propriedade peculiar do Senhor, propriedade particular, e não só propriedade particular, tesouro particular. A pessoa, para Deus, é como um diamante precioso, é como um brilhante,
é como uma pérola de grande valor. É o que Deus diz sobre a pessoa. Que tipo de pessoa? Quem teme a Deus. Quem teme a Deus. Uau! E depois no versículo 20, Deus ainda brada dizendo: e outra vez verão a diferença entre o justo e o ímpio. Ou seja, quem é o justo é o que teme a Deus. Quem é o ímpio é o que não teme. É o que não teme. Sexta-feira o Deus dele é Exu. Chega domingo é Deus. Ele vai para a igreja e diz que é Deus. Mas na sexta à noite era o Exu. Assim aí, ó. Adora o diabo e dá nome de Deus. Entenda. Farei diferença entre o ímpio e o justo. O justo é aquele que teme ao Senhor. Aleluia. Mostrarei a diferença entre o que serve e o que não serve. Há muita gente servindo a Deus que Deus nem conhece. É o que diz Mateus capítulo 7, versículo 21 e seguintes. O pessoal estava servindo a Deus. Senhor, em teu nome fizemos isso, operamos milagres, serviço para lá, serviço para cá, serviço. Jesus olhou e falou: mas eu nunca conheci vocês. Nunca. Mas por que, Senhor? Vocês nunca fizeram a vontade de meu Pai. Nunca. Não importa fazer boas coisas para Deus. Há homens e mulheres que fazem boas coisas para Deus, mas só não fazem a vontade de Deus. A vontade não faz, mas boas coisas faz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que essa mensagem inspire em você temor de verdade. Temor que envolve reverência, que envolve honra a Deus, mas temor que envolve medo do juízo de Deus contra o pecado. Porque se você sentir esse medo, você será um Moisés na terra. Você se interpõe entre Deus e a pessoa, e tu salva a pessoa. Deus já queria matar Arão, há muito tempo. Você sabia? Primeira vez que Deus queria matar Arão foi porque Arão começou a fazer fofoca de Moisés com Miriam. Miriam e Arão deram de braço os dois e ficaram metendo o pau em Moisés por causa da mulher cuxita que Moisés havia arrumado. Ali Deus já queria matar Arão. Aqui Deus quer matar Arão a segunda vez. Aleluia. E sabe quem interceptou Deus nas duas vezes? Moisés. Por medo do juízo de Deus contra Arão. Medo do juízo de Deus contra o povo. Aleluia. Receio que Deus cumprisse. E olha, Deus iria cumprir. Deus diz na sua palavra: sai da minha frente. Mas Senhor, houve uma interceptação ali. O homem se interpôs. Por isso ele é uma figura de Cristo Jesus, né? Moisés, nesse aspecto, ele é totalmente caracterizado como o tipo Jesus Cristo. Aleluia. Ele tipifica Jesus Cristo. Aleluia. Entenda. Jesus se interpôs entre Deus e a humanidade do mesmo jeito, do mesmo modo.
O juízo de Deus sobre a humanidade era iminente. E Jesus, por amor à humanidade, e aqui Moisés, por amor àqueles 5 milhões de concidadãos dele, ele se interpôs de uma forma espiritual, atravessou o caminho de Deus para bloquear o juízo de Deus. E ele foi movido, Moisés foi movido por medo de Deus cumprir, acreditando que Deus ia cumprir, crendo que Deus iria cumprir. Aleluia. Por isso é que o tradutor da NAA se atreveu a quebrar o costume e colocou escrito: Moisés teve medo. Aí ele foi no hebraico e viu que no hebraico é medo. Você está entendendo? Medo da precipitação do juízo. Isso mostra o caráter lindo de Deus. E como esse medo é fascinante. Não tem nada a ver com aquele medo do pecador que dá um exemplo lá de Adão e Eva. Nada a ver. Tem apenas o mesmo nome. É medo. Mas é um medo fascinante. É um medo impelido por amor. É um medo impelido por amor ao bom nome de Deus, amor aos seus concidadãos, que serão mortos, todos, amor a seu irmão, que já é a 2ª vez que Deus quer cortar a cabeça dele, amor a Arão. E a Bíblia deixou um versículo só para dizer isso: e eu orei também por Arão. Ou seja, Arão não se salvou do juízo de Deus porque ele era o sumo sacerdote, ou porque Deus tinha planos na vida dele, ou porque o ministério dele ainda não tinha terminado na terra. Tem tanta pregação bonita, né? Mas não passa de bonita. Tem nada a ver com a realidade. Nada a ver. Deus ia encerrar ali. Nem Moisés era insubstituível. A Bíblia diz que certa feita ele sai em direção ao Egito e leva no caminho consigo sua mulher, seus filhos. E ele, por não querer constranger a esposa, ele não circuncida o filho mais velho, primogênito. Aí a Bíblia diz assim: e Deus desceu na terra para matar Moisés. Que conversa fiada é essa aqui? O ministério ainda não acabou. Deus interrompe a hora que quer. Todos os que se consideravam insubstituíveis para Deus, todos estão no cemitério hoje. Não há insubstituível. Não há. Aquilo que Deus não fizer por meu intermédio, Ele levanta outro. Ele levanta outro. Ainda que eu digo não posso, não creio, não quero, não acredito, sou incapaz, Ele levanta outro. Entenda, em nome de Jesus. Ele é Deus, é soberano, é criador. A matéria-prima, como eu disse para vocês, é o nada. Do nada Ele tira o que Ele quiser. Do nada, do vazio, do vácuo, Ele constrói a obra que Ele quiser. Aproveita o tempo que você tem aqui na terra. Aproveita em nome de Jesus. Que essa mensagem te instigue a você cada vez mais ser um verdadeiro adorador.
Ensina os teus filhos a temerem a Deus. Ensina. Eu me lembro de um pregador, grande pastor nos Estados Unidos. A maioria de vocês já leram livros dele, chamado John Bevere. Talvez seja um dos grandes pensadores da Bíblia, dos grandes intérpretes da Bíblia nos tempos atuais, e vivo. Aqui na livraria está cheio de livro dele. O John Bevere conta um testemunho dos seus filhos, porque os seus filhos pediram ao pai para irem numa partida de basquetebol lá no oeste, né, em Los Angeles. Parece que os Lakers iam jogar lá com alguém, uma final, e os filhos tinham aquele jogador famoso dos Lakers, que já se aposentou há um tempo atrás, como um ídolo. Aí o John Bevere levou para o jogo, diz ele, uma bola de basquete e perguntou ao filho: você já observou o tamanho da mão quando segura aquela bola desse jogador? O filho: pai, ele tem uma mão enorme. Deixa eu te falar de um outro personagem que faz da mão desse jogador uma mão fraca, né? E vocês, na idade que vocês têm, vocês não têm a mínima ideia do tamanho das mãos. E falou sobre Deus medir o universo a palmos. E ele diz que as crianças ficaram ali embevecidas com as palavras do pai. Isso nos mostra o quê? A necessidade de falar da Bíblia para os nossos filhos. A necessidade de falar de um Deus que precisa ser reverenciado desde a infância. As crianças têm que ser ensinadas a reverenciar Deus, a temerem a Deus, terem medo do juízo de Deus. Elas têm que ser ensinadas de que Deus se ira contra o pecado. Ele odeia o pecado. Não usa de palavras fofinhas. Larga esse diabo chamado politicamente correto. Larga. Isso é um diabo. Entenda? Usa das palavras bíblicas. Deus, filho, ele abomina. Ele tem ódio. Quem está te falando isso é um homem que nunca ouviu com seus ouvidos os dois filhos dizendo qualquer palavrão. E não foi com politicamente correto. Foi com palavra dura. Dura. Todos os dois. Da angústia, você tem que lutar contra a tua própria carne? Tem, porque a tendência é tratar o filho como fofinho, a filha como fofinha, e poupá-la. Mas a Bíblia Sagrada ordena, é ordenança. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Nesse caminho que deve andar está o ensinamento à criança dela desde cedo temer a Deus. Aquilo que ela aprende na infância, ela carrega por toda a vida. Abra tua mente para Deus. Confia mais no poder de Deus, no poder da palavra de Deus. Ela é espírito e vida. Entenda. Não poupa os teus filhos de conhecerem a verdade nua e crua. Aproveita uma situação em casa, de algum erro deles, põe sentado e diz: olha, deixa eu te falar de Deus. Nosso Pai Celestial, o teu Pai. Eu sou um pai provisório da terra, mas não foi eu quem criou o teu espírito, foi Ele.
Então ele é o teu pai verdadeiro, ele não tem neto. Entenda, eu vou te falar um pouquinho do teu verdadeiro pai. Não oculta isso das crianças. Não fica com medo, porque Deus, ele valida a palavra dele. Ele valida, a palavra de Deus está impregnada do poder de Deus. Não tenha medo. Tenha medo do teu medo. O que pode causar. Você está entendendo? Abre para a criança, aproveita a situação e mostra, olha, o teu Pai Celestial, ele odeia o pecado. Ele sente ânsia de vômito do pecado, ele tem nojo do pecado. Isso vai ficar impregnado na mente da criança. Mente é alma. Davi disse assim: Pai, eu gravei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você está impregnando, imprimindo a palavra de Deus no coração da criança. Pode largar no mundo mais tarde. Entende? Eu estou longe deles, talvez milhares de quilômetros, mas o único receio que eu tenho é de um acidente. Mas eu não tenho receio. Não sei se vocês viram os jornais essa semana falando do número de crianças, adolescentes nos Estados Unidos que estão se suicidando. Alguém aqui conseguiu assistir? Não. De 2019 para hoje, esse número aumentou 70%. Na universidade do meu filho, muitas crianças se jogam no metrô, se enforcam nos seus quartos. Isso tudo é escondido das pessoas. Pulam, jogam-se, precipitam de janela. Porque os adolescentes estão atacados por um diabo chamado ansiedade. Ansiedade é um espírito. Leva os jovens a um nível de desespero. Muitos querem morrer. Eu estou falando do país mais poderoso da terra. E as estatísticas lá funcionam. Aqui nem são feitas. Você não imagina, talvez no Brasil ou qualquer outro país, a quantidade de jovens em depressão, vítimas de ansiedade, tristeza profunda, tomando remédios para manterem-se vivos, vivendo uma vida sem nenhuma qualidade. Muitos descendo à sepultura e nada disso é dito. Aleluia. Entenda. Você tem a palavra de Deus nas tuas mãos. Se você poupa o teu filho da palavra, porque é fofinho, porque a filhinha é fofinha, talvez não esteja na hora, o diabo vai te dar 1000 argumentos. Você poupa da verdade, você está roubando da tua filha e do teu filho o poder de Deus na vida dela. Está passando na vida do filho e da filha a fase da impressão digital de Deus no coração dela. De Deus imprimir a sua palavra. Por isso Deus vem na Bíblia e diz: ensina o teu filho desde pequeno na palavra. Mas as pessoas não dão atenção. As pessoas se acham sabendo tudo. Quem é burro é Deus para elas. Quem é ignorante é Deus para elas. Elas se acham sabendo tudo.
Eu virei para um filho meu e disse outro dia para ele, falei, rapaz, achei interessante. Você quando era criança, você não sabia nada, enchia meu saco me perguntando tudo. Aí agora você acha que o burro sou eu, você sabe tudo, eu não sei nada. São duas fases, uma luta contra a outra. Aproveita o tempo que você tem uma criança em casa. Oh meu Deus, não perde esse tempo, ele é precioso. Quem está falando aqui é o Espírito de Deus pela minha boca. Pela minha boca, não sou eu. Não preparei isso para falar contigo, é o Espírito. Ensina o teu filho, ensina ele. Não poupa da verdade, não poupa as palavras, diz a verdade. Fala as coisas como são. Não fica considerando que é uma criança e você vai ter que mexer na palavra de Deus para abrandar. Tu não é Deus. Deixa Deus ser Deus. Tu não é pai, nem é mãe, não é nada. Deus é tudo na vida de todos. Entenda. Ele se responsabiliza pela palavra dele. Então apenas obedece. Obedece. Porque você vai imprimir as digitais de Deus. As digitais de Deus estão na palavra. Vai imprimir no coração da criança. Vai imprimir no coração do adolescente. Tu não sabe o teu tempo de vida na terra. Tu não sabe se eles vão ficar aí. E se eles ficarem aí, tu já foi. Como é que vai ser? De que adiantou aquele tempo de mimimi, chuchu? De que adiantou? Ajudou a estragar os filhos. A estragar os filhos. Agora eles vão ter que ter um pastor para ensinar. Agora eles vão ter que se interessar pela palavra de Deus. E muitos vão sofrer pra caramba até conseguir chegar a um nível que você podia ter dado dentro de casa. Muitos vão sofrer. Entenda, esse é o tempo. O tempo é hoje. O tempo é já. O tempo das crianças é agora. Não é essa história deixa para adolescência. A adolescência pode ser tarde demais. Eu estava visitando uma universidade em Washington, D.C., capital americana. E eu falei para o meu filho, ele estava querendo ir para aquela faculdade. Eu falei, filho, vê aí essa faculdade, quantos suicídios teve esse ano? Vê na internet. Pai, houve mais de 12 suicídios. Tudo jovem. Jovens de classe, muitas de classe rica. Com dinheiro, com suficiência de tudo. Estudando em Georgetown. Georgetown é topo do mundo. Mas se matam por quê? Falta de Bíblia. Falta de palavra. Falta de pai, de mãe verdadeiro. Deus não te chamou para ser amigo e amiga. Deus chamou para ser pai e mãe. Entenda. Pode ser tarde demais na adolescência. A adolescência às vezes vem na vida do jovem e transtorna o jovem. E você vai levar anos para recuperar aquilo que tu não fez lá atrás. Podia ter feito. Às vezes eu vejo uma pessoa, o fulano, o filho ficou em casa. Eu falei, ele está precisando de um pai João Freitas. Meu filho quantas vezes dizia, os dois diziam para mim, pai, não quero ir não. Eu falei, tá bom, bota a roupa enquanto isso. Eles estavam lá vestindo e olhando para mim. Porque o filho te testa, ele te prova. O prazer, o gozo dele é saber que ele quebrou a tua autoridade. Aí ele se enche. Eu falei, não, tá bom, vou te obedecer. Você põe a roupa. Depois vamos ver. Quantas vezes eu peguei assim pelo colarinho, joguei dentro do carro, vamos embora. Aí chegou na igreja, estava no céu. Era só para me provar.
Era só para testar a autoridade. Entendeu? Hoje ama a igreja. Ama. Não dependem de mim para estar na igreja. E não é o hoje não. O Natan, eu nunca pedi para o Natan ir para a igreja. Eu nunca pedi. Nunca pedi para ele tocar. Nada. Tudo ele fez com espontaneidade. Sempre. Sempre. Nunca poupei o Natan das verdades dentro da igreja. Dos segredos dentro da igreja. Poderia poupar a igreja. Meu filho eu não poupava. Para ele conhecer a igreja por dentro. Por dentro. Para que depois não descobrisse o outro lado da igreja e não pulasse fora da igreja com raiva. Então já conhece cedo. Já conhece cedo. Aí vai amar pela vida inteira. Vai amar pela vida inteira. Em nome de Jesus Cristo. Que essa mensagem instigue você a botar em prática o temor a Deus. Tema a Deus. Qualquer bandeja que te oferecerem, lembre, tema a Deus, não toca na bandeja. Qualquer vantagem que te oferecerem, não toca. Tema a Deus. Qualquer coisa que quiserem te conduzir, que esteja contrário à palavra, à vontade de Deus, tema a Deus. Tema. Começa temendo assim, vai reverenciando, 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 vai honrando, honrando, para nunca precisar ter medo. Você está entendendo? Que outros precisem, mas que você não precise. Mas se chegar na hora do medo, você atravesse no caminho de Deus. E Deus contigo vai ser diferente. Deus contigo vai ser diferente. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito. Você não tem ideia o quanto pode a oração do justo. Mas quem é o justo? Malaquias disse, é quem teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor, Deus abre tudo. Deus abre porta, Deus abre tudo. O problema não está em Deus, está em nós. Não está em Deus. Não está. Você quer ver? Eu dei o testemunho aqui para vocês de que no aniversário da igreja, Deus me abençoou aqui com a cura da próstata, né? E falei para vocês, vou trazer os exames para vocês. Por quê? Eu fui fazer os exames para trazer para vocês. Porque na hora que eu saí daqui, na hora eu não senti nada, mas no momento que eu saí daqui e fui urinar em casa, o fluxo da minha urina mostrou que algo sobrenatural aconteceu, né? Fui ao urologista, ele fez o exame de toque. No toque dele, e eu já tinha dito a ele, ô doutor, eu sou pastor, né? A gente ora e tal. Então ensinei a ele o beabá da Bíblia, dizendo, não se assombra se o senhor vê que tem alguma coisa fora do lugar, né? E ele realmente, ele fez o toque e falou, olha, a tua próstata nesse peso e tamanho, ela agora já não tem mais esse peso e tamanho. Algo aconteceu. Eu só posso dizer isso. Vou te passar a ultrassonografia e o exame de sangue para ver o PSA. O exame de sangue chegou ontem lá em casa. O meu último PSA bateu 4. 3.999. Depois daquele culto, o risco do exame de ontem fez assim, 2.4. Eu não tenho PSA de 2.4 há anos. Então a primeira prova já está comigo. Estou esperando a fotografia agora para vocês verem. Entendeu? Por isso eu te digo, tema a Deus. Tema a Deus em cada situação da tua vida. Quando você tiver que escolher entre fazer a tua vontade e algo que Deus está querendo, faça o impossível, mas cumpra a vontade de Deus. Porque aquilo que Deus não faz na vida de outra pessoa, pode fazer na tua. Pode fazer na tua. Deus me poupou de um remédio chamado finasterida. É o único remédio que desincha a próstata.
Só tem um problema: ele causa impotência sexual. Essa notícia, para quem é casado, não é boa de ouvir, né? Eu falei: não, doutor, estou fora e se tiver que morrer, eu vou para a glória. Segunda opção: entrar na faca, operar. E a operação demanda sérios riscos de várias coisas. Deus me poupou. Deus te poupa. O fundamental é você nutrir, sou eu também, nós nutrirmos, continuarmos a nutrir o temor a Deus. Saber quem é esse Deus. Por que que Ele exige que nós não façamos a nossa vontade, e sim a dele? Vamos parar de fazer corpo mole. Vamos parar de ficar só no edredom do conforto ou do ar-condicionado. Vamos arregaçar a manga. Vamos orar. É tempo. Os dias são maus. Nós estamos na iminência de uma ruptura. Já falei isso aqui para vocês, pedi oração. Estamos caminhando na beira de uma ruptura constitucional seríssima no país. Um confronto terrível que pode desaguar em consequências inimagináveis. Mas a igreja não pode estar sem orar. A igreja tem que orar. Tem que interceder. A igreja tem que fazer como Moisés: entrar entre Deus e o juízo. E clamar pela misericórdia de Deus. Aleluia. Isso é fundamental. Que essa pregação seja estímulo para a tua vida. Estímulo para te reenergizar. De coragem. De fé. Restaurando o poder da palavra de Deus que está na tua vida. Tem que estar na tua boca essa palavra de Deus. Tem que estar na tua língua. Você tem que ser o primeiro a abençoar a tua vida. Você tem que carregar a tua boca de palavras de Deus e profetizar na tua vida. Declarar na tua vida aquilo que a palavra de Deus diz, porque ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. Tem que fazer isso, seja na área da saúde, seja na área dos teus filhos. Põe a mão na cabeça deles e abençoa em nome de Jesus. A unção nas tuas mãos. Repreende todo o mal. Dentro da tua casa, levanta os braços para o céu. Abençoa o teu lar, abençoa o teu casamento. Seja intrépido, audacioso, corajoso. Entende? Porque há tempo ainda de mudar as situações. Há tempo. Há tempo. Eu me recordo que eu estava na mão de um endocrinologista há 2 anos atrás, início do Covid, e ele mandou eu me preparar para morrer de câncer de fígado, ou câncer de intestino, ou câncer de pâncreas. Porque o meu fígado estava extremamente gorduroso, né? Eu estava acima do máximo. E a consequência seguinte seria desaguar isso num câncer, né? Nós entramos em oração, lembra das orações aqui, 24 horas, né? Dias específicos, perdemos várias pessoas morreram, né? Outras não morreram, foram abençoadas e tal. E a minha bênção qual foi? A gordura sumiu do meu fígado, desapareceu do nada. Esse é o Deus de vitória, esse é o Deus que cura, Jeová Rafá. Ele é o Deus que opera milagres, maravilhas, não é? Em nome de Jesus, a Deus diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Não deixa o diabo te desanimar.
Não fica se afastando de Deus aos pouquinhos. Só vai piorar. Só vai piorar. Deus vela pela palavra dele. E a palavra dele diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Há pessoas que ficam de birra com Deus e se afastam para o próprio prejuízo, para chorar mais ainda. Entenda, não se afaste do Senhor, não se distancie dele, agarra no calcanhar dele igual Jacó fez. Não te deixarei enquanto tu não me abençoar. Vou te apurrinhar, vou te incomodar dia e noite, mas eu não te largo. Entenda, é o contrário. As pessoas largam, começa de corpo mole, começa a se afastar. Onde está a vitória? Só de Satanás, dos demônios. Entenda em nome de Jesus. Olha o que eu vou te dizer aqui. Estou tentando terminar e não consigo. Olha aqui. O diabo não é o pior inimigo do homem. Ai, quebrou outra. Não é. É engano. O pior inimigo do homem é a carne dele. Eu te provo isso na Bíblia. A Bíblia diz que o diabo você pode resistir, mas a Bíblia nunca te mandou resistir à carne. Ela te manda matar a carne. Você crucifica a carne, é o que a Bíblia manda. Põe ela na cruz, mata a carne. Agora o diabo não, deixa ele vivo. Quem vai tratar dele lá na frente sou eu. Deixa ele vivo. Ué, se deixa ele vivo, então ele não é meu maior inimigo. Basta eu resistir a ele e ele foge. Que inimigo idiota é esse que foge de mim? Não é? Eu que estou com problema e é ele que foge de mim? Então ele não é o maior inimigo do homem. É um imitando o outro pregando por aí. É tudo imitação, tudo cópia. Entenda, vai para a Bíblia. A Bíblia diz: mata a tua carne, crucifica ela, sepulta ela, porque ela é que é perigosa. Ela não deixa você fazer o que você quer. Paulo disse isso, Romanos capítulo 7. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. O miserável. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Que corpo? É a carne. E ele dizia ali: a carne não deixa eu fazer o que eu quero. Que eu é esse? É o teu eu interior. É o teu espírito. É o teu espírito que tem comunhão com Deus. Paulo está dizendo: o teu espírito não faz aquilo que ele quer, enquanto a carne não for crucificada, enquanto ela não for morta. Você vai viver fazendo a vontade da carne, não a do espírito. Então tem que crucificar a carne. Agora Deus não fala isso para Satanás. Deus fala: não, mas precisa matar ele não. Não vai matar ele não. Ele é imortal. Você vai resistir a ele. Agora Deus não manda você resistir à carne. Tal é o perigo dela, porque ela tem poder de não permitir que o teu espírito faça o que quer. Entenda a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O teu maior inimigo é o teu braço, é a tua mente. O teu maior inimigo é a carne. Entenda. Crucifica ela. Cerceia a vontade dela. Por isso é tão importante jejuar, para matar a carne, crucificar a carne, amortecer a carne. Mas os crentes não querem jejuar. Tu marca jejum para o domingo. Eu não mando ficar de joelho aqui para não quebrar o jejum daqueles que estão em jejum. Porque na hora que eu mandar ficar de joelho, pronto, anunciou quem está em jejum, estragou tudo. Deus não recebe nada. Então eu não mando.
Não sou contrário a quem faz. Cada um lê a Bíblia como entenda. Eu entendo dessa maneira. Então eu não mando ficar de joelho. Não mando anunciar aqui quem está em jejum. Está lá na Bíblia, escrito, que o jejum não pode ser declarado. Aquele que declara o jejum, pronto, Deus cancelou o jejum. O resultado acabou. Por quê? Jesus falou: vós já recebestes a vossa consolação. Qual foi a consolação? Olha, ela jejua, mulher de Deus. Pronto, já recebeu o prêmio. Não vai ter nada para receber na glória. Entende, em nome de Jesus? Mas é necessário jejuar. É necessário para mortificar a carne, crucificar a carne. É a maior arma para esse objetivo. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra diz em Tiago que aquele que ensina, o juízo será pior ainda sobre ele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, me capacita a te honrar, me capacita a te reverenciar. Me capacita, e a cada um aqui na igreja, Pai, capacita, Deus, em nome de Jesus Cristo, a estar te reverenciando e te honrando, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa igreja, Pai. Dá espírito de revelação, dá espírito de discernimento, Pai, para os teus filhos, Senhor. Dá entendimento da tua palavra para os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Porque a tua palavra diz que o teu povo perece, porque lhe faltou o conhecimento. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a tua bênção seja sobre a tua igreja, meu Pai. Cada um deixe esse lugar daqui a pouco abençoado em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, agora os jovens.